Paz seja convosco, seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje quero compartilhar com você que está aí do outro lado da telinha alguns pontos importantes que eu consegui obter refletindo nas Escrituras Sagradas, que está no livro de Marcos, capítulo 10, versículo do 46 adiante. Acompanhe comigo porque eu tenho certeza que você vai aprender instruções, revelações que vão além da letra do que está escrito. O legal de uma boa meditação, uma boa reflexão bíblica, é quando você lê o contexto, você pede para Deus te dar uma revelação, uma inspiração, para que você consiga extrair ali lições importantes do contexto para que você coloque em prática no seu dia a dia. Então vem comigo, vamos aprender. Mas antes disso, se não é inscrito ainda no meu canal, clique aqui, ó, inscreva no canal, no inscrever que está escrito aqui embaixo. Em seguida, dá um like aí, um joinha que vai fortalecer o nosso canal. O algoritmo do YouTube entende que as pessoas estão gostando do vídeo, mantém o canal em alta e distribui para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Fazendo isso, essas palavras de edificação vão alcançar o coração dessas pessoas também. Ok? Bora lá então. Está escrito assim: Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, tipo, chamando a atenção para ele não fazer aquilo, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamassem quem? O cego. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Observe no versículo 51. E Jesus falando disse-lhe: O que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu quero que você entenda que um dos pontos importantes que eu aprendo aqui sobre o cego de Jericó, pela audição, as pessoas gritando, imagina um alvoroço, né? Se no contexto de hoje, quando a gente vê em um show, um evento, uma celebridade e ela está passando na rua e as pessoas cercam aquela celebridade, começam a gritar, pede autógrafo, seja um jogador famoso ou um cantor. Agora imagine o Mestre Jesus que curava enfermos, expulsava demônios, realizava maravilhas no meio do povo, multiplicava pães, enfim, o próprio Filho de Deus aqui na terra, realizando essas maravilhas e o povo aglomerando em volta dele. E ali, o cego Jericó, quando teve uma percepção, imagino eu, pela audição, ali o povo gritando naquele alvoroço, ele começou a clamar, a dizer, a bradar em alta voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, observando assim o cenário, imagino eu, né? Eu sou um cara que gosta de imaginar aquela questão, o cenário, como foi. Eu imagino que naquela época as pessoas ali gritando não dava para ouvir. E o cego, tendo essa percepção, ele clamava e gritava ainda mais alto para que Jesus ouvisse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele aumentava, intensificava o som da sua voz para que o Mestre Jesus pudesse ouvir em meio a tantas vozes da multidão.
E o que é interessante, que me chama ainda mais atenção, é que aquele cego não desistiu. Ele bradava cada vez mais alto, trazendo para os tempos de hoje. Se você necessita de algo da parte de Deus, começa a bradar, começa a falar ao Senhor: Deus, me ajude nessa questão, me ajude. Seja. Outra coisa que me chama é ser específico. Por quê? Quando Jesus ouve o cego gritar e pede para chamar ele, e quando aquele cego, as pessoas conduzem aquele cego até Jesus, olha o que ele fala para o cego: o que queres que eu te faça? Ah, que eu volte a ver. Então ele é específico, que a cura que ele necessitava era em sua visão. Seja mais específico quando você pedir algo para Deus. Deus, se é um problema emocional, eu estou passando por uma situação que eu estou sentindo uma tribulação por causa disso, disso, disso. Deus, eu sinto uma pressão psicológica em relação a isso, isso, isso. Seja específico, descreva para Deus o momento, a hora, o que você está sentindo, a questão emocional, a questão espiritual. Deus, já faz tantos dias que eu estou sem emprego, eu necessito de uma porta. Deus, aqueles currículos que eu já enviei para tal empresa, que um deles ali seja selecionado, uma área específica boa para eu conseguir trabalhar. Desenhe isso, seja específico isso, aquilo que você acredita que Deus pode ouvir e realizar. Por quê? Jesus foi específico ao cego: o que queres que eu te faça? Tipo, qual é a área da sua vida que ela precisa ser liberta, curada, transformada, ajustada? Você tem que entender que você deve ser específico. Deus sabe todas as coisas? Deus sabe. Mas uma das coisas que eu vejo nas Escrituras Sagradas são pessoas sendo específicas. Pessoas descrevendo, se necessário, detalhadamente, o problema, a questão. Rasga o seu coração, tira esses desejos, esses anseios e expressa em palavras, verbalize, falando a Deus em oração e acreditando. Porque uma das coisas que ativou o milagre, a Bíblia menciona que foi a fé daquele cego. E continue intensamente, porque aparentemente não dava para Jesus ouvir, ele seguia o caminho e vozes de muitas outras pessoas o cercavam, mas o cego de Jericó não desistiu. O que ele fez? Intensificou a sua busca, continuou clamando para que o milagre se manifestasse, ao ponto de chamar a atenção de Deus, de Jesus, e ao ponto de parar e obter o seu milagre. Não desista das promessas que Deus tem para a sua vida. Não desista do chamado que Deus tem para a sua vida. Não desista, não pare de acreditar de algo que você acredita, mas aos olhos naturais é impossível. Mas a palavra de Deus diz que para Deus tudo é possível ao que crê. Que Deus abençoe sua vida, seja mais específico, intensifique sua busca, que o seu milagre virá ao seu encontro. Eu creio nisso, no poder que há no nome de Jesus. Para você que crê, diga amém e graças a Deus.